A manhã começou como qualquer outra para Helena. Uma mãe dedicada que tentava equilibrar trabalhos temporários enquanto cuidava de Lucas, seu filho especial de 8 anos. O pequeno tinha dificuldades motoras e sensoriais, mas carregava uma sensibilidade incomum, quase intuitiva, que frequentemente surpreendia quem o conhecia. Naquela manhã, ela preparava o café simples quando ouviu batidas fortes na porta, inesperadas e urgentes. Estranhou, pois nunca recebia visitas tão cedo. Ao abrir, encontrou o proprietário do imóvel, acompanhado de 2 homens que ela nunca tinha visto. O olhar gelado dele já denunciava que algo estava errado. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele entregou um papel dobrado, sem sequer levantar os olhos. Helena sentiu um gelo na espinha. Era a última coisa que imaginava enfrentar naquele dia. Ela abriu o documento com mãos trêmulas e encontrou um aviso de despejo imediato, sem justificativa plausível e com uma data retroativa que tornava impossível contestar. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto tentava entender como algo assim podia acontecer. Durante anos, mesmo com dificuldades, jamais atrasara o aluguel. As lágrimas começaram a se formar, mas ela se conteve ao notar Lucas se aproximando silenciosamente, segurando seu ursinho gasto. Os homens que acompanhavam o proprietário entraram sem pedir licença e começaram a retirar seus poucos móveis. Helena tentou argumentar, explicar, pedir um prazo. Nada adiantou. Parecia que todos, naquela porta, tinham decidido ignorar sua existência. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu medo real. Lucas puxou levemente a barra de sua blusa, pedindo sua atenção. Os olhos castanhos dele refletiam preocupação, mas também algo mais profundo, como se percebesse que aquela situação escondia algo maior. Helena se agachou para ficar à altura do filho e tentou sorrir, mesmo com a voz embargada. Ele tocou seu rosto com delicadeza, gesto que sempre fazia quando queria que ela respirasse fundo. Os homens continuavam a esvaziar a casa, mas naquele instante parecia que o tempo tinha parado ao redor dos dois. "Mamãe, a gente precisa ir agora", ele disse com uma calma estranha, quase sobrenatural. Helena franziu a testa. Como uma criança tão sensível podia estar tão tranquila? Ela não entendeu, mas confiou naquele instinto que Lucas sempre demonstrava nas horas mais improváveis. Depois que recolheram os poucos pertences que restaram, Helena segurou Lucas pela mão e deixou a casa, que por 2 anos tinha sido seu porto seguro. O vento frio daquela manhã varreu seus cabelos e ela respirou fundo para não desmoronar ali mesmo na calçada. A rua parecia mais dura do que nunca. Sem ter para onde ir, ela começou a caminhar, buscando um banco de praça onde pudessem pensar. Lucas caminhava ao seu lado, observando tudo com firmeza. Ele não parecia amedrontado, ao contrário, parecia guiado por uma certeza invisível. Helena se perguntava como explicaria para ele que estavam, oficialmente, sem teto. Estavam vulneráveis, cansados e com a sensação de terem sido atropelados pela vida. Ela se sentou no banco da praça, abraçando a mochila onde guardava os documentos e alguns remédios de Lucas. O sol ainda não tinha subido completamente e o ar estava úmido, carregado de incertezas. Helena tentou ordenar suas ideias, mas uma avalanche de perguntas a sufocava. Por que o despejo? Para onde iriam? Como proteger Lucas daquela situação? Ela se sentia falhando como mãe, mesmo sabendo que sempre fez tudo o que podia. Lucas subiu no banco e se encostou no ombro dela, um gesto de consolo silencioso. Depois de alguns minutos, ele sussurrou: "Mamãe, hoje vai acontecer algo importante. Não fica triste, tá?" Aquilo soou ainda mais estranho, pois Lucas raramente falava frases tão completas. As palavras do filho ecoaram dentro dela, como se tivessem peso. Algo importante? O que poderia acontecer quando se perde tudo? Helena passou a mão nos cabelos do menino e sorriu,
tentando não demonstrar a angústia que a consumia. A cada minuto, no entanto, sentia que a tranquilidade dele não vinha do acaso. Era como se ele estivesse ouvindo algo que ela não conseguia ouvir. Helena respirou fundo e decidiu que, apesar do caos, precisava se manter firme. Lucas dependia dela, mas talvez, naquele momento, ela também dependesse dele. Era difícil admitir isso para si mesma, mas havia ali uma força que não podia ser ignorada. Com o passar das horas, Helena começou a procurar abrigos, casas de conhecidos, qualquer alternativa que pudesse oferecer um mínimo de conforto para Lucas. Porém, os preços estavam altos, os lugares lotados e muitas portas simplesmente não se abriram. Parecia que o mundo inteiro havia conspirado para empurrá-los ainda mais para o fundo. A cada negativa, Helena sentia o peito apertar. Ainda assim, Lucas continuava sereno, observando tudo ao redor com aqueles olhos que pareciam enxergar além do visível. Quando ela finalmente parou, exausta, ele segurou sua mão e apontou para uma rua que eles nunca costumavam passar. "Vamos por ali", disse. Sem alternativas melhores, Helena aceitou seguir o filho. A rua era mais silenciosa, cheia de casas antigas e árvores que formavam um corredor de sombra. O clima ali parecia diferente, quase acolhedor. Lucas caminhava com passos decididos, como se soubesse exatamente para onde estavam indo. Helena começou a sentir uma leve estranheza, mas não questionou. Às vezes, o instinto infantil é mais puro que qualquer lógica adulta. Quando chegaram a uma esquina, Lucas parou de repente e olhou fixamente para uma casa azul clara, com janelas brancas e um jardim simples, mas bem cuidado. Helena olhou ao redor, sem entender o motivo daquele interesse. A casa parecia abandonada, embora o jardim estivesse estranhamente arrumado. As cortinas estavam fechadas e não havia nenhum som vindo de dentro. Helena hesitou, mas Lucas apertou sua mão com firmeza. "É aqui", ele disse com convicção. Helena olhou para a porta, depois para o filho, e sentiu um arrepio percorrer sua pele. Como ele poderia saber algo sobre aquela casa? Antes que pudesse formular uma pergunta, o portão se abriu lentamente, rangendo como se alguém o tivesse destrancado naquele exato segundo. Helena deu um passo para trás, assustada. Não havia ninguém lá. A rua estava deserta. Lucas, porém, sorriu como se aquilo fosse totalmente normal. Um sentimento misto de medo e curiosidade tomou conta dela. Algo naquela situação era inexplicável, mas ao mesmo tempo não parecia uma ameaça. Helena decidiu dar alguns passos em direção ao portão aberto. O ar no jardim parecia mais leve, quase acolhedor. Lucas entrou primeiro, andando com naturalidade, como se estivesse voltando para casa. Helena sentiu o coração acelerar, mas continuou seguindo. Quando chegaram à porta, ela percebeu um pequeno envelope no tapete de entrada com o nome Helena escrito à mão. Seu coração disparou ainda mais. Como alguém poderia saber que ela passaria exatamente por ali, exatamente naquele momento? Helena pegou o envelope com mãos trêmulas, incapaz de entender como seu nome estava ali, tão claramente escrito. O papel tinha um cheiro suave, quase familiar, como se tivesse sido guardado por muito tempo. Lucas apenas observava, com aquele olhar tranquilo que parecia já saber a resposta que ela ainda buscava. Quando abriu o envelope, encontrou uma carta escrita em caligrafia elegante, mas firme. As primeiras palavras fizeram seu coração disparar. "Se você está lendo isto, significa que finalmente chegou o momento." Ela engoliu seco. O que aquilo significava? "Esta casa pertence agora a você e ao seu filho." Helena achou que estava lendo errado. A carta continuava explicando que alguém, cujo nome estava borrado como se fosse intencional, tinha deixado aquela propriedade para ela anos atrás. Como isso era possível, se ela nunca recebeu nada na vida? A carta dizia mais: "Seu filho sabe o caminho. Escute-o. Ele é a chave para tudo. Que virá." Aquilo a deixou ainda mais confusa.
Como alguém poderia saber sobre Lucas? Como poderiam prever que estariam exatamente naquela situação, naquele dia específico? Mais estranho ainda era a frase final. O que vocês perderam não era o fim, mas o início. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de que algo maior estava acontecendo se intensificou. Ela olhou para Lucas, que sorria, como se já tivesse entendido tudo. Mesmo assim, Helena ainda hesitava em atravessar a porta. A vida nunca lhe deu nada de graça. E aquilo parecia bom demais para ser verdade. Lucas segurou a mão da mãe com doçura, quase guiando-a para dentro. Helena respirou fundo e finalmente cruzou o limiar da porta. O interior da casa estava impecavelmente limpo, com móveis simples, porém aconchegantes. Uma brisa suave parecia circular pelo ambiente, trazendo uma sensação de paz que ela não sentia havia muito tempo. Era como se aquele lar estivesse esperando por eles. Mesmo assim, Helena mantinha a cautela. Ela caminhou pelo corredor enquanto Lucas explorava os cômodos com naturalidade, como se reconhecesse cada detalhe. Essa familiaridade inexplicável deixava Helena inquieta. Afinal, nunca tinham estado ali. Ou tinham. Em uma das paredes do corredor havia uma fotografia emoldurada que chamou a atenção de Helena. Ela se aproximou lentamente, sentindo o coração acelerar. Era uma imagem antiga de uma mulher sorrindo ao lado de um menino pequeno. E o menino tinha os mesmos olhos. E Lucas. A semelhança era tão grande que ela deu um passo para trás. Não podia ser. Aquela mulher era uma completa estranha, mas ao mesmo tempo parecia carregada de algo familiar. A moldura tinha uma pequena placa na base, com um nome que fez o estômago de Helena revirar. Para Helena, quando chegar a hora. Ela tocou a moldura, tentando entender o impossível. Lucas se aproximou silenciosamente e tocou a mão da mãe. Ela conhecia você, ele murmurou. Helena sentiu o ar faltar por um instante. Como ele podia afirmar algo assim com tanta certeza? Ela olhou ao redor, tentando buscar alguma explicação racional, mas a situação era surreal demais. Tudo naquela casa parecia montado para recebê-los. Era como se alguém tivesse preparado cada detalhe, antecipando até a reação deles. Helena percebeu que não havia poeira em lugar algum, como se a casa estivesse sendo cuidada regularmente, mesmo estando aparentemente vazia. O cheiro de lavanda leve no ar trazia certa nostalgia, mesmo que ela não soubesse de onde. Sentando-se no sofá da sala, Helena finalmente permitiu que o peso do dia desabasse sobre seus ombros. Ela respirou fundo, tentando compreender a avalanche de acontecimentos. O despejo sem explicação, a intuição inexplicável de Lucas, o portão que se abriu sozinho, a carta misteriosa e agora aquela fotografia impossivelmente familiar. Lucas subiu ao sofá e se acomodou ao lado dela, recostando a cabeça em seu braço. Mamãe, ela disse que você ia entender quando chegasse aqui. Ele afirmou, com aquela serenidade incomum. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, sem saber se eram de medo, alívio ou confusão. Ela se lembrou das palavras da carta. Seu filho sabe o caminho. Mas como Lucas poderia saber algo que ela mesma nunca soube? E quem era a mulher da fotografia? Helena se perguntava se deveria procurar a polícia, um assistente social, qualquer autoridade que pudesse esclarecer a origem daquela casa. No entanto, algo dentro dela dizia que não precisava temer. Havia uma sensação de proteção ali, algo velho e profundo, como se aquela casa tivesse histórias entrelaçadas com as delas e estivesse apenas esperando o momento certo para abrir suas portas. Era difícil confiar em algo tão misterioso, mas Lucas parecia absolutamente seguro. Enquanto caminhava pela sala, Helena percebeu uma pequena porta nos fundos, quase escondida atrás de uma estante. Era baixa, como se tivesse sido construída para alguém pequeno, ou talvez para guardar algo importante. Lucas a viu ao mesmo tempo e caminhou até ela com passos delicados. É aqui que está a resposta,
ele disse. Helena estremeceu. Cada palavra do filho parecia carregar mais significado do que sua idade permitiria. Com o coração acelerado, ela se ajoelhou diante da porta e segurou o pequeno puxador de metal, frio ao toque. Respirou fundo antes de abrir, sabendo que a partir daquele momento nada mais seria igual. A porta se abriu com um rangido suave, revelando um pequeno quarto secreto iluminado por uma claridade dourada que parecia natural, embora não houvesse janelas. Dentro havia uma mesa com um caderno antigo, uma caixa de madeira entalhada e uma manta infantil dobrada com extremo cuidado. O ambiente tinha um cheiro de lembrança, como se aquele espaço tivesse sido preservado por décadas. Helena entrou devagar, com Lucas logo atrás. Nada ali parecia perigoso, mas cada detalhe carregava um peso emocional inexplicável. Ao abrir o caderno, ela viu algo que a fez perder o ar. Ali estavam escritas cartas, endereçadas a ela, datadas antes mesmo de seu nascimento. As datas nas cartas pareciam impossíveis. Algumas eram de décadas atrás, outras de anos antes de Helena sequer existir. A caligrafia era a mesma da carta encontrada na porta, firme, profunda, cheia de emoção. Ela passou os dedos pelas linhas como se tentasse sentir a presença da pessoa que escreveu. Cada carta começava com "Minha querida Helena", como se aquele vínculo tivesse nascido antes dela própria. O choque a fez recuar um pouco, mas Lucas pousou a mão sobre a dela, trazendo-a de volta ao momento. A primeira carta falava sobre destino, escolha e proteção. Mencionava um filho que carrega luz, algo que fez Helena estremecer. Era impossível não pensar em Lucas. Ao passar para a segunda carta, a sensação de déjà-vu aumentou. A escritora descrevia situações que Helena viveria anos mais tarde. A luta como mãe solo, a chegada de Lucas, as dificuldades, até mesmo o despejo daquele mesmo dia. Cada palavra parecia prever o futuro com uma precisão assustadora. Helena sentiu sua visão embaçar. Como alguém poderia saber tudo aquilo? As mãos dela tremiam, mas ela continuava virando as páginas, incapaz de parar. Em certo ponto, uma frase a fez engasgar. Quando o mundo se fechar, siga o que seu filho disser. Ele lembrará o caminho que você esqueceu. Aquilo fez um arrepio percorrer toda a sua coluna. Lucas observava as páginas com um olhar calmo, como se estivesse vendo algo muito familiar. "Eu sonhei com isso, mamãe", ele murmurou. "Sonhei com essa sala, com as cartas, com você chorando." Helena olhou para o filho com surpresa e uma pontada de medo. Ele nunca tinha dito algo daquele tipo antes. A voz dele não era assustada, era firme, quase madura. Ela queria perguntar o que mais ele tinha sonhado, mas temia a resposta. Algo profundo estava acontecendo ali, algo além da compreensão comum. Helena segurou o caderno com mais força, tentando se apoiar em algo concreto enquanto tudo ao seu redor parecia se dissolver no inexplicável. Decidiu então abrir a caixa de madeira entalhada que estava sobre a mesa. A tampa deslizou suavemente, revelando objetos guardados com extremo cuidado. Uma foto antiga de uma mulher com cabelos semelhantes aos dela, um colar de prata com uma pequena pedra azul e um documento dobrado. O documento parecia uma certidão. Helena se apressou em abri-lo, sentindo o peito apertar. Era uma certidão de nascimento de uma mulher chamada Esther Freitas. O mesmo nome que estava na placa da foto no corredor. O sobrenome era o mesmo que o de Helena. A ficha caiu com força. Esther não era uma estranha, era sua avó. Uma avó que ela nunca conheceu, que sua mãe raramente mencionava. Helena se sentou no chão, sentindo o peso de toda a revelação. As histórias que sua mãe contava sobre a família eram sempre vagas, cheias de lacunas. Agora, parecia que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Lucas se aproximou dela e tocou o colar de prata que parecia pulsar levemente na luz suave do quarto secreto. Ela disse que isso era para você, ele afirmou.
Helena olhou para o colar com reverência. A pedra azul parecia viva, emitindo um brilho sutil. Ela sentiu algo quente subir pelo peito ao segurá-lo. Era como se uma memória esquecida, perdida antes mesmo de começar, estivesse tentando voltar. O quarto parecia respirar junto com eles. Helena sentia que, a cada nova descoberta, a atmosfera se tornava mais leve, mais familiar. Era quase envolvida pelos braços de alguém que a amava profundamente, mesmo sem nunca ter conhecido. As cartas falavam sobre legado, sobre força, sobre a importância de manter vivos os laços invisíveis que atravessavam gerações. Helena passou os dedos pelas margens do caderno, tentando absorver cada palavra, cada traço, cada intenção que Esther deixou ali. Era como se finalmente estivesse recebendo as respostas para perguntas que ela nem sabia que carregava. Voltando sua atenção para Lucas, Helena percebeu que ele examinava a manta infantil dobrada com extremo cuidado. "Mamãe, essa era minha", ele disse, com a certeza de quem recorda. Helena parou. A manta parecia antiga demais para pertencer a Lucas, e ainda assim, havia algo na forma como ele a segurava, como se reconhecesse o tecido pelo toque. "Esther falou comigo nos sonhos", ele continuou. "Ela me mostrou o caminho até aqui." Helena sentiu a respiração falhar por um instante. Era difícil aceitar, mas uma parte dela, a parte que sempre soube, que Lucas tinha algo diferente, algo que ia além das limitações, começava a acreditar. Ela puxou Lucas para um abraço, envolvendo-o com força. As lágrimas finalmente escaparam, silenciosas, quentes, carregadas de um peso que ela segurava havia anos. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Havia uma história por trás dela. Havia uma força atrás deles. Havia um motivo para tudo o que tinham vivido. Levantando-se, ela segurou o caderno, o colar e a manta, sentindo que estava carregando, mais do que objetos, estava carregando respostas. Lucas segurou sua mão e sorriu. "Agora você lembra, né, mamãe?" Helena respirou fundo. Lembrar talvez fosse a palavra certa, mesmo que não entendesse exatamente como. De repente, um vento suave percorreu o pequeno quarto, apagando a luz dourada aos poucos, como se aquele espaço estivesse dando seu último suspiro antes de se fechar. Helena e Lucas saíram, e assim que a porta foi fechada, ela ouviu um clique sutil, como se estivesse sendo trancada. Por dentro, o quarto secreto desapareceu como se nunca tivesse existido, a estante voltando ao lugar sozinha. Helena ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Lucas apenas olhou para ela com a tranquilidade de quem sabia que tudo aquilo era apenas o começo. Helena ficou parada diante da estante que havia se movido sozinha, com o coração ainda acelerado. O silêncio da casa parecia denso, como se tudo estivesse aguardando sua reação. Ela respirou fundo, tentando entender se aquilo era fruto de um sonho, mas a sensação do colar quente em sua mão provava que era real. Lucas a observava com seus olhos profundos, serenos, como se compreendesse que a mãe precisava de alguns instantes para absorver o que viviam. Quando Helena finalmente se moveu, caminhou até a sala com passos lentos, sentindo a energia da casa mudar ao redor deles. A cada passo, ela percebia que nada daquilo era coincidência. A carta, a foto, o quarto secreto, tudo estava interligado. Foi então que uma nova compreensão a atingiu. Esther sabia que Helena enfrentaria um momento de queda e sabia também que Lucas seria o canal que mostraria o caminho. Era como se suas vidas fossem um fio contínuo, amarrado por mãos invisíveis que jamais os abandonaram. Ao chegar à sala, Helena se sentou no sofá e encarou o colar novamente. A pedra azul parecia emitir um brilho leve, quase respirando. Quando ela o colocou no pescoço, uma onda de calor percorreu seu peito, seguida de uma sensação indescritível de paz.
Lucas se aproximou com passos silenciosos e colocou a manta antiga sobre o colo dela como se estivesse completando um ritual. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas de reconhecimento, de acolhimento, de pertencimento. Pela primeira vez, ela entendeu que, embora tivesse se sentido sozinha por tantos anos, nunca esteve realmente desamparada. Havia uma história maior sendo escrita, e havia amor, um amor que ultrapassava o tempo. Lucas então disse algo que fez o mundo ao redor dela ganhar outro significado. Agora, a casa sabe que somos nós. Aquela frase ecoou no coração de Helena. Era como se a casa estivesse viva, consciente, talvez até protetora. Ouvindo com atenção, ela percebeu que o ar parecia circular de forma diferente, como se o ambiente estivesse respirando junto com eles. Havia um leve som de madeira acomodando-se, portas rangendo devagar, como se o próprio lar estivesse se ajustando à presença deles. Era impossível não sentir a energia reconfortante que preenchia cada canto. Helena se levantou e começou a caminhar pelos corredores novamente, tocando as paredes como quem toca um velho amigo reencontrado. Ela sentia uma conexão profunda, inexplicável, mas poderosa. Ao chegar à cozinha, encontrou sobre a mesa uma chave antiga que não estava lá antes. Um bilhete pequeno acompanhava a chave, com a caligrafia inconfundível de Esther. Vocês estão seguros agora. Helena apertou a chave contra o peito, sentindo uma gratidão imensa. Com a chave em mãos, ela percebeu que aquela casa não era apenas um abrigo físico, mas também um abrigo emocional e espiritual. Lucas caminhava ao seu lado, observando tudo com um misto de curiosidade e tranquilidade. A presença dele parecia amplificar a energia do lugar, como se a casa respondesse ao brilho silencioso que emanava do menino. Helena pensou em tudo o que viveram nas últimas horas. O despejo, a caminhada sem rumo, o encontro com a casa, as cartas, o quarto secreto. Era uma sequência tão improvável que qualquer pessoa classificaria como impossível. Mas ali, diante dos olhos dela, aquilo era parte de sua nova realidade. Era como se Esther tivesse preparado tudo para garantir que o ciclo de dor acabasse ali, naquele dia. Era como se dissesse, agora é a sua vez de viver em paz. Ainda assim, Helena sabia que precisava entender mais. Não podia simplesmente aceitar tudo sem buscar respostas. Decidiu explorar os cômodos do segundo andar, algo que ainda não tinha feito. Subiu as escadas lentamente, com Lucas segurando sua mão. A cada passo, sentia como se estivesse subindo não apenas para outro andar, mas para outra fase de sua vida. Quando chegaram ao corredor superior, encontraram 3 portas. A primeira se abriu sozinha quando Helena se aproximou. Era um quarto com móveis acolhedores, paredes claras e uma janela grande que deixava a luz entrar. Era evidente que aquele espaço havia sido preparado para ela. Na segunda porta, um quarto perfeito para Lucas, com brinquedos simples mas significativos, dispostos com cuidado. Ele sorriu, como se reconhecesse tudo aquilo de vidas anteriores. A terceira porta estava trancada com uma fechadura antiga, a mesma que se encaixava na chave que Helena segurava. Com o coração acelerado, ela colocou a chave e girou lentamente. A fechadura cedeu com um clique suave, como se estivesse esperando por isso há anos. Ao abrir a porta, encontrou um quarto diferente dos outros. Paredes cobertas de livros antigos, fotos familiares, cadernos, objetos de memória. Era como se aquele espaço fosse um santuário da história da família, um local onde Esther havia guardado tudo o que considerava sagrado. Helena entrou com reverência, sentindo o ar carregado de significados. Lucas permaneceu ao lado da porta, observando com atenção cada detalhe, como se reconhecesse cada objeto ali dentro. Helena caminhou até uma estante onde havia um livro grosso, com capa de couro desgastado. Ao abri-lo, encontrou uma
árvore genealógica extensa, cuidadosamente desenhada à mão. Seu nome estava lá, ao lado de um espaço vazio que parecia reservado para Lucas. Havia anotações sobre cada mulher da família, histórias de força, de perdas, de superação, histórias que se repetiam de geração em geração. Mas ao final do livro havia uma anotação diferente. A geração de Helena será a do renascimento. Aquilo fez suas pernas tremerem. Era como se toda uma linhagem estivesse esperando por ela para quebrar um ciclo antigo. Ela sentiu o peso e a honra daquela missão ao mesmo tempo. Com lágrimas nos olhos, acariciou o nome de Esther escrito no topo da página. Foi então que notou, em um canto do quarto, uma caixa ainda maior do que a do quarto secreto. Ao abri-la, encontrou cartas embrulhadas com fitas azuis, todas com o mesmo destinatário, para quando Helena estiver pronta. Ela abriu a primeira delas e leu devagar, deixando cada palavra tocar fundo. A carta dizia que Esther sabia que Helena passaria por dificuldades extremas, mas também sabia que ela era forte o suficiente para sobreviver a tudo. Dizia também que Lucas tinha vindo ao mundo não apenas como filho, mas como guia, como ponte entre passado e futuro. Helena sentiu o peito se expandir com uma mistura indescritível de orgulho e compreensão. Ela sempre soube que Lucas era especial. Agora sabia por quê. Ao terminar de ler, ela se agachou e abraçou Lucas com força. "Obrigada por me trazer até aqui", sussurrou. Ele abraçou de volta e respondeu com a simplicidade que sempre carregava. "Eu só lembrei o caminho, mamãe." Essas palavras ecoaram dentro dela como um chamado profundo. Era verdade. Ele sempre soube, de maneiras que ela nunca entendeu. Agora, tudo fazia sentido. Helena se levantou com mais força do que sentia há anos. O peso que a acompanhava desde que o despejo aconteceu parecia ter evaporado. A dor, o medo, o desespero, tudo havia sido transformado naquele encontro com sua história. E ao olhar ao redor, ela sabia que aquele lugar era um novo começo. Nos dias seguintes, a casa se tornou um lar vivo, pulsante, que respondia ao amor e à presença deles. Helena encontrou maneiras de reorganizar sua rotina, agora com segurança e paz. Lucas explorava cada canto como se ajudasse a reativar memórias antigas que estavam adormecidas ali. A carta que havia encontrado na porta foi guardada em um quadro especial na sala, como símbolo de tudo o que tinham reencontrado. E, para a surpresa de Helena, novos detalhes da casa surgiam conforme eles a preenchiam com vida. Uma gaveta que se abria sozinha, mostrando um objeto esquecido, uma janela que iluminava exatamente a foto de Esther durante o pôr do sol, como se ela estivesse ali, sorrindo para eles. Era impossível negar. Havia magia naquela casa. Ao final dessa jornada, Helena entendeu que o despejo não foi uma tragédia, mas uma virada de destino. Foi o empurrão que a levou ao lugar onde realmente pertencia. Tudo o que parecia perda se transformou em reencontro. E tudo graças às palavras de Lucas naquela manhã. Palavras simples, mas carregadas de verdade. Ele não apenas salvou o dia, salvou toda a história dos dois. O que o filho disse realmente transformou o destino deles. E agora, mãe e filho estavam unidos não só pelo amor, mas por um legado ancestral que finalmente tinha sido revelado. Ali, naquela casa cheia de histórias e luz, Helena soube que o futuro seria diferente. E com Lucas ao seu lado, ela estava pronta para escrevê-lo.